outra pauta que a gente vai trazer aqui para vocês é o Bolsonaro, que decidiu que quer ser candidato a Senado lá em 2026. Ele desistiu da candidatura à presidência da República, e é até interessante falar sobre isso, porque do jeito que se fala, parece que ele tem opção, né, de escolher o que ele quer em 2026, sendo que ele provavelmente estará tornado inelegível muito em breve pelos crimes que ele cometeu recentemente como presidente da República. Os crimes que vão tornar ele inelegíveis são especificamente da reunião que ele fez ano passado no Palácio da Alvorada, ou foi no Palácio da Alvorada, exatamente, com aquela reunião com embaixadores trazendo informações falsas em relação ao nosso sistema eleitoral, e muita gente achou que não daria nada, e vai dar, tá? Tanto que ele tem tido, nesse momento, várias decisões desfavoráveis a ele, inclusive com a anuência até mesmo do Cássio Cuncar, que foi o indicado por ele. O Ministério Público Eleitoral também já emitiu parecer favorável ao processo de inelegibilidade contra Jair Messias Bolsonaro, e já se tem a expectativa de que a inelegibilidade dele aconteça provavelmente entre o final de abril e final de maio. Caso não aconteça nesse período, eu posso afirmar para vocês que até o final do ano ele estará inelegível. Isso eu posso afirmar para vocês. E eu quero trazer para vocês aqui essa questão dele ser candidato, né? Que ele pretende ser candidato em 2026 ao Senado. Carlito, mas qual que é o estado que Bolsonaro vai querer ser candidato em 2026? Porque a gente sabe que ele foi deputado por muito tempo pelo Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro já tem o Flávio Bolsonaro, que o mandato de senador da República, em tese, acabaria no final de 2026, então ele pode sair lá de novo em 2026 para tentar a reeleição. Inclusive, no nosso próximo pleito eleitoral, só será eleito, muito obrigado pelo superchat, Carlos, só será eleito no nosso próximo pleito, serão eleitos, 2 senadores. Nesse último agora foi eleito só 1. No próximo serão 2. Mas mesmo assim, Bolsonaro não irá disputar a eleição pelo Rio de Janeiro. E já adianto para vocês também que não deve ser por São Paulo. Também já adianto para vocês que não deve ser pelo Distrito Federal, onde quem deve concorrer é a Michelle Bolsonaro. O Jair Messias Bolsonaro pretende concorrer à eleição em 2026, caso ele esteja ainda com os direitos políticos estabelecidos, que eu já adianto para vocês que é praticamente impossível, tá? Impossível isso acontecer, porque a condenação do Bolsonaro acontecerá até o final deste ano, a condenação no que diz respeito à inelegibilidade dele. Eu estou botando até o final do ano, porque eu estou sendo até postergador. E ele não será candidato nem pelo Rio, porque tem o Flávio, que vai dar reeleição, não será candidato por São Paulo, porque existe a possibilidade de ele tentar também o Eduardo, e não será pelo Distrito Federal, porque a Damares Alves provavelmente será candidata a governo, com apoio do Bolsonaro, e a Michelle Bolsonaro, que seria supostamente a candidata pelo Distrito Federal. Carlito, por onde Bolsonaro seria candidato? Tem pessoas apontando aí que ele poderia ser candidato por Rondônia, por Roraima, perdão, ele poderia ser candidato. Ele poderia ser candidato também por Mato Grosso, ou poderia ser candidato por Santa Catarina, que são estados que o bolsonarismo ainda é muito forte. Eu ainda acho que essa possibilidade aqui do Sérgio seria mais provável, viu? Porque com a inelegibilidade confirmada muito em breve, ele não será candidato, tá? Mas vamos ler aqui o que diz a matéria publicada na coluna da Bela Megali para a gente continuar fazendo a nossa análise aqui. Por que Bolsonaro tem dito que ele e Michelle devem concorrer ao Senado em 2026? Ele já alega, no início dessa matéria, que toda a perseguição que aconteceu com ele aconteceu porque ele ocupou o cargo de presidente da República. E que se a Michelle, o Flávio ou o Eduardo venham a ocupar outros cargos de executivo, são cargos que têm muita atenção. Então, eles também virarão ali alvo da justiça, segundo o Bolsonaro. Eu poderia traduzir isso da seguinte maneira: com os cargos executivos, a gente vai ficar em mais evidência e as nossas falcatruas, supostamente, vamos dar a presunção da inocência aí, né? Supostamente, vão ser descobertas, que foi o que aconteceu. Todos os indícios que a gente vem vendo aqui sendo divulgados em relação ao Bolsonaro, a Carlos Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro, a Eduardo Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, a Ana Cristina Vale, a Michelle, tudo isso já tinha sido apresentado no passado. Fabrício Queiroz, Adriano da Nóbrega, tudo já tinha sido apresentado no passado. O grande problema
o grande problema é que, como ele era um mero deputado, como a gente chamava do baixo clero, pouca gente dava importância para a figura do Jair Bolsonaro. E foi aí que nós, como sociedade civil organizada, erramos, porque não deveríamos ter ignorado isso na época. A justiça também ignorou e errou ao não punir Bolsonaro pelos frequentes crimes que ele cometia publicamente. Dentre esses crimes, por exemplo, o crime de apologia à tortura, como ele fez no voto contra Dilma Rousseff no impeachment em 2016, e ele acabou chegando ao poder. Mas vamos ler aqui a matéria. Desde que retornou ao Brasil no mês passado, Jair Bolsonaro tem dito a aliados do PL que seu desejo é concorrer a uma vaga no Senado em 2026 e não à presidência da República. Lembrem vocês aí que tudo isso é no cenário hipotético, né? Porque acho que na cabeça dele, ele ainda acredita que estará elegível. E eu já adianto para vocês, com 100% de certeza, Bolsonaro estará inelegível em 2024 e em 2026, tá? O motivo apresentado pelo capitão, ex-capitão, a gente precisa lembrar, né, que ele não é capitão, ele é ex-capitão, em conversas reservadas, é o elevado número de processos que responde na justiça, além de investigações conduzidas pela Polícia Federal por sua atuação no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro é alvo de tantas ações na Justiça Comum e no Supremo Tribunal Federal porque ocupou, segundo ele, né? Ele afirma que é alvo de tantas ações na Justiça Comum e na Justiça e no Supremo Tribunal Federal porque ocupou o posto de presidente da República. E disse que o caminho no Senado seria mais tranquilo. Esse é o mesmo argumento que ele, inclusive, levou aos integrantes do PL para que Michele não fosse candidata a nenhum cargo no Executivo, mas sim também no Legislativo e também sendo senadora. E qual que é o ponto importante para a gente trazer aqui também? Por que Bolsonaro estaria com essa tentativa de se lançar, digamos assim, candidato à presidência da República em Senado da República, perdão, em 2026, e a Michele também, nem nenhum dos membros da família ou do clã, ou ligados ao clã, serem, por exemplo, candidatos ao cargo do Executivo, né, sendo um candidato ali a cargos do Legislativo. Porque, segundo ele conseguiria criar uma bancada Bolsonaro no Senado, porque já teria lá a Damares Alves, já tem lá o Marcos Pontes, já tem lá o Jorge Seife, que inclusive é o que dá emprego ao genro da Michele e ao filho do Bolsonaro, e também teria ali o Rogério Marinho. Mais a Michele, se entrasse, mais o Eduardo, mais o Flávio, mais o Jair Bolsonaro, seriam no mínimo 8 nomes. Lembrem vocês que essa possibilidade do Bolsonaro ser candidato não vai existir, tá? Ele vai estar inelegível. Mas vamos voltar aqui para o final da leitura, porque ele diz que com essa bancada ele conseguiria manter fortalecida ali a discussão no que diz respeito ao debate político para 2026. Eu já vou adiantar para vocês de agora, eu já falei sobre isso algumas vezes lá no canal Historiador, que é o meu outro canal, eu vou trazer aqui também. Bolsonaro sabe que se ele continuar aparecendo tanto, ele vai acabar tendo uma coordenação muito mais rápida do que se imagina, porque existe uma quantidade de crimes muito grande cometidos por ele e que ainda está tendo o devido processo legal. Mas se ele estiver reiterando-se na conduta, pode acontecer em algum momento um pedido de prisão preventiva e ele pode acabar ficando preso ali justamente por conta dessa conduta reiterada em crime, que ele, inclusive, estava fazendo quando estava lá nos Estados Unidos da América. Só que ele sabe que se ele não tiver nenhum tipo de articulação até 2026, o bolsonarismo em 2030 praticamente vai morrer. Quem segue o meu canal, como eu já disse, lá no Historiador, sabe que eu já falei algumas vezes sobre isso e vou repetir também aqui. O bolsonarismo ele vai começar a se enfraquecer formalmente depois de 2026. Vai depender do que vai acontecer em 2026 para a gente saber. Ano que vem, 2024, a gente já vai ter ali um termômetro de como será o bolsonarismo na próxima eleição, que no caso seria 2026, mas a gente já pode ter um termômetro em 2024. Mas para formalizar a minha tese de que o bolsonarismo só vai estar formalmente enfraquecido em 2030, quando terá, na minha opinião, uma bancada irrelevante no Congresso Nacional, hoje eles ainda têm muita gente, tem no mínimo ali 14 senadores, no Congresso, no Senado Federal, tem mais de 100 deputados, então assim, eles ainda têm uma bancada relevante. Eles não têm a maioria nas duas casas, mas se você for levar em consideração bancadas ideológicas, digamos assim, eles têm a maioria, aparentemente, nas duas casas. Não são números
que aprovam nada sozinho, mas quando eu digo respeito a maiorias em blocos, né? O bloco do bolsonarismo ainda é um bloco muito grande. E em 2030, eu acho que isso vai estar enfraquecido e vai depender muito do que vai acontecer nesse primeiro mandato do presidente Lula, caso ele vá ou não para a reeleição, mas vai depender do que vai acontecer. E ano que vem a gente já vai ter um termômetro disso, quando a gente saberá, com as eleições em específico de capitais e de municípios relevantes para o debate público nacional, qual será o impacto do primeiro ano e meio, dos quase 2 anos de Lula, à frente do governo brasileiro e de uma, entre aspas, oposição até o momento tímida de Jair Bolsonaro. Seguindo aqui, o ex-presidente repete que não quer que a esposa se candidate a nenhum cargo do executivo, sob a justificativa de que ela entraria na mira da justiça. No início do mês, Bolsonaro prestou depoimento no inquérito das joias da Arábia Saudita, trazidas de forma ilegal para o Brasil, pela comitiva do ex-ministro Bento Albuquerque. Na semana passada, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a PF marque o depoimento dele sobre os atos golpistas de 8 de janeiro em 10 dias. Como informou o jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro tem dito que, como senador, poderia liderar um bloco na casa, inclusive com outros membros de seu clã, como a própria Michele e o senador Flávio Bolsonaro. Só que Flávio, como a gente já viu Flávio falando, inclusive com o Valdemar Costa Neto, tem pretensões para se lançar candidato à Prefeitura do Rio 2024, e o Carlos Jordi, que é um aliado também do Jair Messias Bolsonaro, tem também intenção de ser candidato à Prefeitura de Niterói. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque muita gente acha que não vai ter pode não ter esse impacto, mas pode ter esse impacto sim, tá? Quem acha que não vai ter está enganado. Mas vamos seguir aqui, porque pode ser que, dependendo de como fique a exposição do Flávio, ele realmente recue aí e acabe não disputando a Prefeitura do Rio. O ex-presidente admite, porém, que tem grande chance de se tornar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que frustra qualquer plano de concorrer a um cargo eletivo. Não vai frustrar os planos dele como uma estratégia coletiva, né? Já que ele quer fazer os membros da família agora senadores. Vai frustrar, basicamente, o plano dele de ser senador. E ainda tem a questão de tentar incluir o Carlos Bolsonaro em outro estado também, para poder ser candidato a senador da República. Quem sabe até lá em Santa Catarina também, já que é o estado, inclusive, que o Jair Renan Bolsonaro está morando neste momento. Eu acredito que isso é uma estratégia que o bolsonarismo está criando para tentar, de alguma maneira, ali, manter acesa a chama dos bolsonaristas mais radicais. Porque quem acompanhou a pesquisa recente que foi divulgada aí, se não me falha a memória, Datafolha, se trouxe ali a informação de que pelo menos 20% dos brasileiros se declaram bolsonaristas. Ou seja, quem se declara bolsonarista é aquele indivíduo que aceita tudo o que o Bolsonaro fez até aqui. Tentativa de golpe, ataques, omissão durante a pandemia da Covid-19. Então, a gente tem no mínimo aí 20 pessoas fragilizadas em relação... formalizadas em relação ao bolsonarismo e que não estão preocupadas com as pessoas que foram fragilizadas por conta das ações ou omissões do Jair Messias Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19.